Trump assumiu há menos de 2 semanas e já está movimentando o mundo, né? Anunciou 25% de tarifa ontem ou antes de ontem no Canadá, 25% no México, 10% na China, falou que vai anexar o Canal do Panamá, briga com a Colômbia, falou que vai tarifar a União Europeia. Como que você vê esse cenário macro? Ainda é muito cedo para ter Quais as possíveis consequências disso? qualquer conclusão, mesmo porque o ambiente é bem dinâmico, né? Bem agitado, como você falou. Em geral, tarifações vão gerar um aumento de preços e isso aí pode também aumentar um pouco os juros nos Estados Unidos, o que não necessariamente é bom para o Brasil, né? Nós já temos um juros muito alto e se os nossos competidores, talvez o maior competidor pelo mercado de capitais, né, é os Estados Unidos. Se os juros aumentar lá, é difícil imaginar que vai cair aqui, porque o investidor ele pode aplicar lá ou aqui. Se lá está pagando cada vez mais, é natural que ele vai exigir daqui também cada vez mais. Então, é um ambiente mais inflacionário. Agora, tem algumas coisas que podem se abrir para o Brasil. A primeira gestão do Trump foi muito boa para o Brasil. O agronegócio chinês se abriu muito para o Brasil. Teve um boom, não só de soja, mas também de algodão, e que o Brasil foi talvez o maior beneficiário, porque assim como os Estados Unidos impôs barreiras comerciais para a China também teve algumas espécies de retaliação. Então, botavam as mercadorias americanas, sobretudo do agronegócio, muito mais em inspeção do que as do Brasil. E com isso, abriu-se um mercado importante para nós ali entre 2017, 18, 19 e 20. Essas tarifas que eles têm colocado no resto do mundo, pode ser que tenha algum tipo de retaliação. E o Trudeau já anunciou que vai retaliar e... os Estados Unidos, ele é o maior exportador de alimentos do mundo. E o Brasil é o segundo. Então, é natural que alguns países olhem para o agro americano e falem, eles estão tacando tarifa na gente, vamos retaliar eles deixando de importar milho, deixando de importar carnes e outras coisas dos Estados Unidos nessa área agro. E quem que é o segundo colocado em agro? Brasil. O Brasil levantando a mão. Então, assim como aconteceu com a China no primeiro mandato do Trump, pode ser que aconteça isso para o Brasil também, em que outros mercados se abram ao mercado brasileiro. Ele disse que vai tarifar o BRICS, né? O Brasil, em 100% do BRICS, e o Brasil está no BRICS. O Brasil Aí como que seria essa dinâmica? Porque o Lula já falou que retaliaria. O Brasil não é um grande exportador para os Estados Unidos. A China é o maior importador de produtos brasileiros já faz algum tempo. Se a gente pegar quais são os 3 principais itens da exportação brasileira, nós temos soja, que não se exporta para os Estados Unidos, o grande importador é a China. Minério de ferro, que o grande importador também é a China e os países da Ásia. E tem o petróleo, que daí é um mercado global. Se eles botarem tarifa no Brasil, eles vão importar de outro canto, e o Brasil também exporta para outro canto. A gente viu o que aconteceu com a Rússia. A Rússia deixou de vender para a Europa quando teve os embargos, e as cadeias produtivas se realocaram. No primeiro momento o preço do petróleo até subiu, né, foi para $120, todo mundo lembra. O preço da gasolina explodiu naquele momento, mas depois as cadeias produtivas se rebalanceiam. Então, se o Brasil for impactado de alguma forma aí, acho que as cadeias produtivas do petróleo aqui, que o Brasil não é um grande produtor, mas está longe de ser um produtor tão relevante assim para o mercado global. Então, a gente consegue se realocar caso impacte esse mercado. Então, eu não acho que o Brasil vai sofrer tanto assim caso mirem em nós. E talvez até se abra oportunidades para o nosso agronegócio, como eu disse anteriormente. Os Estados Unidos ele é um grande exportador, é o maior exportador de produtos agrícolas do mundo, e se eles tarifarem alguns países, provavelmente esses países vão retaliar como já estão retaliando.
Isso aí pode, inclusive, abrir mercado para as nossas mercadorias, sobretudo no agronegócio. Você não acha que com todas essas ameaças e taxações, naturalmente esses países vão procurar, como você disse, né? A cadeia vai se reorganizar. Com certeza. Esses países vão procurar outros fornecedores ou outros clientes. Com certeza. E isso pode prejudicar em muito os Estados Unidos? Provavelmente. Porque querendo ou não, eles vão ter inflação com isso, né? Os Estados Unidos vai ter inflação e os outros países também vão ter inflação. E uma das formas de você reduzir a inflação é você buscar outros fornecedores para aquele mesmo produto ou serviço. Então, provavelmente, a gente vai ver um remanejo das cadeias produtivas globais. Eu não sei se foi o governador da Califórnia ou o prefeito, alguém da Califórnia, na semana passada está dizendo que está querendo sair dos Estados Unidos, está querendo ser independente. O Texas já falou que está querendo ser independente. O Trump, com toda essa, vamos dizer, essa bagunça do nada, em 2 semanas querendo tarifar aliados históricos como a União Europeia, o Canadá e o México. Você acha que isso pode ser o declínio dos Estados Unidos, o início do declínio dos Estados Unidos? Não. É muito difícil imaginar o declínio dos Estados Unidos. Um país que tem os recursos naturais que eles têm, as empresas que eles têm, o mercado de capitais que eles têm, isso aí é importante. Metade do fluxo de bolsa do mundo transita por lá. Então, o lugar que as pessoas mais querem investir é lá. E por último, o pool de talentos que eles têm como diz Warren Buffett, never bet against America. Essa combinação que eu falei, fora outros fatores, né, a própria geografia dos Estados Unidos, torna os Estados Unidos um país praticamente imbatível. Pode ter uma turbulência ou outra, mas não acho que é o declínio, não. Pelo contrário, eu acho que não dá para apostar contra os Estados Unidos. Eu não acho que o mundo está virando para o BRICS, para a China, Rússia, especialmente depois da guerra da Ucrânia, que a Rússia e a China eram inimigos, e agora estão abraçados. Entrou o Irã na jogada. Agora vários países entrando. A Indonésia entrou agora com 280 milhões de pessoas. A Nigéria também com mais de 200 milhões de pessoas. Você tem mais de 60% da população mundial. Você não acha que o mundo tá virando para cá? Os Estados Unidos, em vez de querer arrumar a casa, tá querendo arrumar inimigos. Por exemplo, com o Canadá ontem, você teve um jogo de basquete onde todo mundo tava vaiando o hino americano. Isso é uma coisa impensável. Só queria trazer esse contraponto para trazer a sua perspectiva. Por outro lado, os Estados Unidos eles têm outros caminhos de influenciar o mundo que não somente via política externa, né? Provavelmente quem está nos assistindo via alguma plataforma de streaming de uma empresa americana, tá vendo num celular que é americano, você tá vendo aí as suas perguntas num celular que provavelmente foi design in California, né? Então, o poder das empresas americanas é algo que é irreplicável. Então, por mais que o BRICS ele seja lá 50%, 60% da população mundial, essas pessoas ainda vão continuar consumindo produtos americanos independente da política externa americana.